1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vamos ler esse verso juntos, eu acho que é muito importante, eu creio que é importante. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Amém? Glória a Deus. Vamos para o outro texto, está em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, texto bem conhecido também. Se você quiser ler comigo, fique à vontade, o texto diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, o dia que o salmista fala no capítulo 118, 24. Este é o dia que o Senhor Deus preparou, o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E nesta última terça deste ano, nós nos alegramos porque o Senhor providenciou todas as demais terças, todos os demais domingos, 52 domingos, e o Senhor esteve presente em todos eles. E nós adoramos ao Senhor em todos os domingos, em todas as terças, nas quintas-feiras, nas células. Obrigado porque somos uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Somos participantes do corpo de Cristo, chamado igreja, nesta cidade, neste Brasil, neste mundo. E estamos aqui com uma missão muito importante, a missão de ganhar pessoas, de cuidar de vidas, de amá-las incondicionalmente, assim como Cristo fez e faz por nós. E assim nós agradecemos por mais um dia, mais um privilégio de estarmos na tua casa, junto com os irmãos, caminhando na unidade e no poder do Espírito Santo, com essa comunhão, comum união, que é Cristo que nos une, mais do que os valores e do que as diferenças que nos separam. Abençoa pelo poder do teu Espírito esta palavra, que foi lida e será proclamada. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e o pastor Douglas diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Nós temos hoje então esse desafio de olhar para esse texto e perguntar como que nós vamos correr, ou o que nós devemos fazer, quais são as nossas atitudes práticas que vão nos ajudar a correr para aquilo que realmente importa. O texto em Hebreus capítulo 12, verso 1, já nos, logo de cara, por assim dizer, nos dá uma resposta, ou algumas respostas, ou pelo menos duas respostas. O texto é muito enfático, dá muita ênfase nessa questão da importância da corrida, da importância de nós estarmos em uma corrida. E eu quero referenciar aqui a corrida da vida. A nossa vida é uma corrida. Paulo, quando chegou ao final, ele disse que ele combateu o bom combate, equivalente a completou ali a corrida, participou daquela corrida e completou. E ele então estava aguardando a coroa que lhe é devida. Então nós vamos
perceber no verso 12, no capítulo 12, verso 1, a importância de desembaraçar-nos. A importância de desembaraçar-nos. Aí vem o texto, você vai acompanhar na tela comigo, que diz: de todo o peso, de tudo, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, desembaraçando-nos de tudo que nos atrasa. O texto diz de todo o pecado que nos envolve, ou de todo o pecado que nos assedia. É certo que nós passamos por muitos assédios. É certo que o pecado tenta nos envolver, e com coisas bonitas, com coisas boas, com coisas aos olhos humanos agradáveis. Mas nessa corrida de fé, nesta corrida da vida, em prol da vida, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, discernimento, como o sábio Salomão instrui no livro chamado de Provérbios. Desembaraçando-nos. Nesta corrida é importante perceber o que o autor aos Hebreus diz, mas o que o Espírito está dizendo hoje. Eu me lembrei de uma história de um índio, este que sonhou, depois de ele ouvir por um bom tempo, o Evangelho, as boas novas do Evangelho, mas ainda continuava preso à sua religiosidade, às suas crendices. Mas numa noite ele teve um sonho, e nesse sonho uma corda que descia do céu, e uma voz lhe dizia: agarre a corda e suba. Para isso ele precisava abrir mão daquilo que ainda o impedia de tornar-se um seguidor, um discípulo de Cristo. Então foi o que ele fez no sonho e depois na vida real. Ele deixou as crendices populares, ele deixou toda a religiosidade que foi embutida na vida dele, que envolveu ele durante muitos anos. Uma religiosidade superficial, que nunca apresentou verdadeiramente ele a Deus, ao Cristo verdadeiro, ressurreto. Largou com as duas mãos e abraçou aquela corda e subiu. Ele deixou as crendices, a religiosidade sufocante, e ele entrou em uma espiritualidade integral, abraçando a fé cristã. E como eu disse, repito, ele tinha que fazer isso com as duas mãos, para que ele pudesse ter mais forças para subir por aquela corda. Ao acordar, ele não teve dúvidas: a minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu me lembrei também de Marcos capítulo 10, que Bartimeu, quando teve um encontro real com o Cristo, ele jogou a capa. Me lembrei também, lá em Marcos capítulo 1, que os discípulos, quando eles tiveram um desafio, vindo por aquela voz de Jesus, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. E deixar a rede significa deixar o ofício. Pedro, por exemplo, ele era um grande empresário, por assim dizer, um empreendedor na área da pesca. Pedro tinha vários barcos de pesca. Imagine você, Cida, deixar tudo isso, deixar toda uma empresa, um empreendimento, funcionários, e numa época boa, não era uma época de crise não, e seguir a Jesus. Que coisa linda. E você sabe que depois da ressurreição, quando eles realmente se converteram, Pedro foi um dos mais ousados homens na história da igreja. Em um só sermão, mais de 4.000 pessoas se converteram, fora mulheres e crianças que não eram contadas. Em um só sermão, com ousadia, Pedro pregou a palavra, está lá em Atos capítulo 4.
fruto desse desembaraçar, estão entendendo? Fruto desse deixar de lado tudo aquilo que tenazmente nos assedia e prosseguir para o alvo, prosseguir para Cristo. Não há nenhuma magia nesta palavra, não há nenhum passo, ou 2 passos, ou 3 passos para o sucesso, porque o ano está acabando, o outro está vindo, a gente troca só de ano e troca só de dias, mas o que nós precisamos saber é que saindo um ano, entrando um outro ano, a nossa vida deve continuar com Cristo, e a gente deve perceber o que Deus está falando à igreja, para a gente poder ter uma melhor classificação nessa corrida, desembaraçando-nos de todo o peso, livrando-nos de tudo que nos atrapalha. E eu estou falando aqui, com certeza o Espírito Santo está falando aí com você. Amizades, muitas vezes a gente tem que desembaraçar, sair fora, principalmente nas redes sociais, coisa que não agrega nada, não leva a gente a lugar nenhum, que não edifica, deixando valores, costumes, principalmente a religiosidade. Eu estou falando isso para você porque eu vivi isso e tenho vivido isso. Em 2015 eu passei por um processo de desintoxicação institucional. Foi o ano todo. Quando chegou em julho já não aguentava mais, Cida, de tanta coisa que eu tinha trazido para a minha vida, para o meu ministério, missionária Marta, e que estava me atrasando, Cida, Dona Lúcia, que estava me impedindo de avançar, Dona Antônia, que estava me afastando das pessoas, viu? E consequentemente de Deus, porque se a gente se afasta das pessoas, a gente está se afastando de Deus também, porque Deus é um ser relacional. Ele não fez a gente para ficar isolado, sozinho. Aliás, um hino bonito que a gente canta na igreja diz: sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso entra na roda com a gente. Mas é necessário a gente nos desembaraçar dessa religiosidade sufocante, que nos cega de enxergar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, sonhe os sonhos de Deus, como aquele índio o fez e se converteu verdadeiramente a Jesus. Bartimeu jogou a capa, os discípulos deixaram as redes, deixaram seus barcos, seguiram a Jesus. Ainda que eles se converteram depois da ressurreição, mas pelo menos eles tiveram uma atitude. Eu também novamente me lembrei do texto de João 4, a samaritana deixou o cântaro, e ela que fora buscar água. Um dos bens mais preciosos que nós temos é a nossa água. Mas quando ela conheceu a água da vida, ela não teve dúvidas: é essa água que eu quero beber para o resto da minha vida. Eu também me lembrei de a mulher de Ló, que não conseguiu sair de Sodoma, porque ela estava presa a coisas, a valores, a princípios, a religiosidades. Entende? Ela estava ali embaraçada. Ela estava envolvida por coisas, situações, e famílias, e amizades. E vocês sabem qual é o destino daquela mulher de Ló. Irmãos, no arrebatamento da igreja, isso não vai demorar muito. A Bíblia diz que muitos não subirão. Esses muitos incluem muitos que estão inclusive nas igrejas, porque a igreja não salva, quem salva é Cristo. Então nós precisamos levar a sério isso que nós estamos ouvindo. Vamos nos desembaraçar. Vai começar um ano aí novo. Eu vou começar com o pé direito. Comece com os 2 pés, criatura. Eu tenho que usar amarelo, Renato, ou eu tenho que usar branco, Letícia. Irmãos, esteja vestido. Seja de amarelo, vermelho, branco, azul, cor de rosa, a roupa pouco importa. O que importa é quando Jesus chamar, nós vamos ter que ter aquelas vestes brancas. É essa veste branca que você deve se preocupar. Nós precisamos levar a sério que Jesus está voltando. Hoje eu estava conversando com um irmão, com uma pessoa que perdeu um amigo daqui da cidade, um fisioterapeuta muito querido, e ele tinha ido em casa um tempo atrás,
estava dizendo, pastor, como que Deus está chamando as pessoas boas? Então vamos abrir os nossos olhos. Eu estava vendo a filmadora ali agora há pouco, aquele rapaz que veio aqui, Deus o chamou, Bona, uma grande perda também, mas nos auxiliou por quase 3 anos para chegarmos no que estamos hoje, transmitindo os cultos pela internet, por amor a Deus e a obra e a nós, a igreja. Deixou aí um legado, e hoje nós transmitimos, Cida, todos os cultos pela internet, graças àquele irmão que vinha de Tupã nos auxiliar. Pessoa boa também. O desembaraçar aqui implica em abrir mão de coisas para coisas maiores. Abrir mão de certas coisas para coisas maiores. O vamos aqui nos desembaraçar implica em dizer, vamos renunciar coisas e até mesmo pessoas que nos impedem de avançar e de conquistar tudo que Deus já decretou para nós. Ainda no verso 1, Renato, nós temos aqui uma outra ideia. O que é possível fazer como atitude prática para correr, sim, mas para o que realmente importa? É correr com perseverança. A gente comentou um pouco isso no domingo. E olha que interessante, na nova tradução da linguagem de hoje, da Bíblia Sagrada, esse texto diz assim: o correr com perseverança, diz ali, sem desanimar. Eu achei interessante, eu queria compartilhar isso com você. Correr com perseverança, nessa tradução diz sem desanimar. E olha, não sei se acontece só comigo ou se acontece com você. Às vezes a gente está desanimado. É ou não é? Às vezes a gente está cansado, está se sentindo cansado. Mas aqui nós temos um princípio valioso da palavra de Deus. Correr sem desanimar. Sem nos deixar vencidos pelo cansaço, pelo desânimo. Porque ele vem. Mas ele vem tentando envolver a gente. Aí você começa a ouvir a típica expressão de pessoas que dizem assim: eu ando tão cansado, eu ando tão cansada. Já está envolvido, já está embaraçado ali no negócio. É ou não é? Então, a perseverança aqui quer dizer muitas coisas, em muitas áreas. Por exemplo, em tudo, todas as áreas. Correr com perseverança, sem desanimar, sem desistir, sem cansar excessivamente. Eu estou tão cansado que nem na igreja eu vou hoje. Porque ir na igreja cansa, gente. O que cansa, anote aí, o que cansa é fazer as suas coisas, não as coisas de Deus. As coisas de Deus não cansam, as coisas de Deus nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá regozijo. A gente fica cansado quando a gente faz as nossas coisas. Mas se as coisas de Deus estão cansando você, anote aí, você precisa rever a tua vida espiritual. Mas eu estou de plantão de novo hoje, mas eu fiquei domingo, glória a Deus. Mas eu tenho um culto kids agora, vai ter sábado que vem, vai ter outro, mas glória a Deus. Não vai ter a célula essa semana, mas a semana vai ser presencial, glória a Deus, irmãos. O Facebook nos informa, Renato, que exatamente nessa época, o ano passado, Cida, veio uma liminar lá da Igreja Nacional, vocês se lembram? Que nós ficamos do dia 27 de dezembro até o dia 3 sem cultos. Eu estava vendo hoje. Mas hoje, para a glória de Deus, não temos esse lembrete, não temos essa liminar. Nós temos hoje a liberdade de poder vir à Igreja do Senhor, à casa de Deus. E aqueles que não se sentem seguros têm a oportunidade de assistir pela internet, pessoal. Na comodidade do seu lar. Então a obra de Deus, ela não pode cansar a gente. Mas a perseverança em tudo, eu quero dizer, principalmente nas coisas espirituais. Nos dízimos, nas ofertas, na liberalidade da gente
ofertar na casa do Senhor e ver a igreja e os departamentos avançando. Ter alegria em poder receber o salário da gente, o nosso soldo, e separar ali e falar assim: isso daqui é da casa de Deus, é para o Senhor, é para o empoderamento da igreja, para que a igreja tenha condições de ir adiante e ganhar vidas e cuidar bem delas. É você poder participar das células, contribuir para o aprendizado mútuo que nós ali realizamos, ter uma alegria, ter um regozijo. Já hoje é quinta-feira, eu vou para a célula. Se preparar espiritualmente para a escola de líderes, para você se tornar um líder com excelência. Participe de tudo com todos, não perca nada por nada. Isso é uma decisão que você tem que tomar no íntimo do seu coração. Outra ideia que também esse texto reforça é olhar firmemente para Jesus. E quando a gente fala olhar firmemente para Jesus, a gente vai entender que Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Então olhemos para a palavra, porque um dos sinais que estão descritos na palavra nos últimos tempos é que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Apostasia é o que o diabo tem tentado fazer com as pessoas que se dizem cristãs, porque aqueles que não são, já são dele. E vai intentando contra a gente, para tentar envolver a gente em uma religiosidade falsa, sufocante, farisaica. E vai afastando a gente das pessoas, e quando a gente vê, já estamos distantes de Deus. Irmãos, eu estava falando com uma pessoa esses dias, e eu queria compartilhar isso com vocês, meus líderes, também. Mais do que você convidar uma pessoa para a célula, para culto kids, para a escola de líderes, para os departamentos da igreja, para os cultos, para a cantata, para agora aí o 78 da igreja, em fevereiro. Irmãos, é você convidar a pessoa para Cristo. Mas tome muito cuidado para essa pessoa que vier para a igreja ou ir para a célula, se converter a Jesus, não se tornar um religioso. Porque a religiosidade mata, ela sufoca o cidadão até matá-lo espiritualmente. Então nós estamos querendo ganhar as pessoas para Jesus, sim, graças a Deus, mas vamos tomar conta dessa pessoa para que ela não se torne um religioso, mas que ele sempre seja um crente fervoroso, engajado na obra de Deus. Porque o dia que essa pessoa se tornar um religioso, ele esquece mulher, ele esquece filho, ele esquece tudo. Se envolve tanto com a igreja que se esquece da família. Preste muita atenção, porque essa questão da religiosidade, o diabo tem aproveitado, sabe, Cida, para roubar as pessoas para ele. Se torne um cristão, mas deixe de ser um religioso. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Olhamos sempre para a palavra, porque senão essas coisas nos fazem apostatar da fé. E apostasia é perder salvação. E é isso que o diabo quer, que as pessoas desanimem, que elas desanimem da igreja, que elas desacreditem da igreja, que elas se cansem fisicamente. Por isso taca trabalho na pessoa e mata a pessoa como um escravo. Enche de hora extra, enche de um monte de coisa para a pessoa ganhar dinheiro. Quanto mais ganha, mais gasta. É ou não é? Você está aí para ver o número de farmácias que abriram aí esses tempos aí. Se você parar para contar, você vai se surpreender, porque as pessoas estão ficando doentes. Então vamos perceber isso. Amém ou não? Apostasia é algo que o inimigo está tentando usar para roubar os que são de Jesus. Por isso a gente precisa correr, sim, mas desembaraçando de tudo que nos atrapalha, tudo que nos sufoca. Correr com perseverança, ou seja, sem desistir, sem nos cansar excessivamente. Ter prazer e alegria nas coisas que são de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, Marta, e a pessoa dizia assim: nossa, eu chorei um monte hoje, porque vieram um grupo de irmãs aqui no meu portão cantar.
E aquele foi tão impactante que eu fiquei chorando o dia todo, de alegria. E vocês foram lá, cantaram lá 1 ou 2 músicas, não foi? Então é isso que a gente precisa ser, igreja lá fora. Eclesia significa igreja, significa chamados para fora, não é chamados para dentro. E a igreja está em missão. A vida cristã é uma carreira, e o cristão é um atleta, e ele precisa perseverar. Caiu, levanta. Machucou, conserta. Né? Para receber o prêmio da soberana vocação, que é a salvação em Cristo Jesus. Correndo para o que realmente importa. Por fim, no verso 2, em Hebreus. Hoje eles puseram água quente aqui. Então é para eu ir embora rápido. Olhando firmemente para Jesus. Vamos repetir isso juntos? Olhando firmemente para Jesus. Como é que eu vou correr para o que realmente importa? Desembaraçando de tudo aquilo que me atrapalha, que me assedia, que me atrasa. Amigos, amizade, coisas, e aí você já sabe o que é. Correndo com perseverança, sem desistir, sem cansar excessivamente, tendo prazer nas coisas de Deus. Mas aí ora por fim é olhando sempre para Jesus. Porque se você olhar para mim, se você olhar para você, olhar para uma pessoa humana, você vai cansar facilmente, você vai desistir, você vai desanimar. Mas a hora que você entrar na igreja, você vai ver a cruz vazia. E lá está Cristo, ou aqui está Cristo, no meio de nós. Independente de quem está aqui ministrando a palavra, o nosso olhar deve ser sempre para a cruz, que traduz o Cristo vivo, ressurreto, que está entre nós. Amados, olhando firmemente, eu estava pensando, por que isso? Para não nos desviarmos do alvo. Projeta para mim, por favor, Filipenses 3,14. Que alvo é esse que a gente sempre fala aqui nessa igreja? Você vai saber agora. O alvo é Jesus Cristo. Olha lá. Então vamos correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus, que é o alvo. O alvo é Cristo. É uma música que depois você puxa lá na internet para você depois. Meu alvo é Cristo. Aí você vai ver como que é bonita essa letra. Então, por que eu estou dizendo isso? Correr olhando para Jesus, para não nos desviarmos do alvo que é Cristo. E Cristo é o que realmente importa, minha gente. Lá em Gálatas 1, acho que verso 10, me fala lá que o apóstolo Paulo diz assim: importa agradar a Deus. Em Atos também ele repete isso. Então importa agradar a Deus. A gente tem que parar de ficar pensando se vai agradar os outros. O culto é para Deus, a palavra é de Deus, a igreja é de Deus, não é nem da denominação. Amados, Pedro olhou para as águas e quase pereceu. Vocês lembram daquele texto quando Jesus chamou ele, Pedro, ousado Pedro, para ele andar por sobre as águas? E muitas pessoas, até os discípulos, criticaram ele. Mas ele foi ousado, ele saiu do barco. Aqueles que criticaram ficaram no barco, só tirando sarro, mas ele teve o privilégio, teve a ousadia de andar por sobre as águas. Quem aqui já teve essa experiência? Pedro teve. Só que quando ele olhou para os lados, olhou para as circunstâncias, olhou, por assim dizer, para a inveja dos outros que ficaram no barco lá, ele afundou. Mas Jesus estendeu a mão e o resgatou. Então perceba comigo que se a gente olhar para aquilo que está ao redor, seja as dificuldades, os obstáculos, a gente não avança para lugar nenhum. É ou não é? E eu quero dizer mais uma vez para vocês, quando a gente olha para aquela terra, são 30 mil metros quadrados. Eu não vejo terra lá. Eu vejo escola, eu vejo creche, eu vejo muitas coisas já.
Se você olhar para aquela área, a nova chácara da igreja, e ver terra, você tem que comprar um óculos. Porque você está cego espiritualmente. Porque ali você tem que olhar já as escolas funcionando, as faculdades. Você tem que olhar lá, ver os campos, um lugar para caminhada, um lugar arborizado, um lugar bonito, uma creche para os idosos, a creche para as crianças. Mas e a igreja? Se você está olhando para aquela terra e dizendo assim, nossa, a igreja lá vai ser grande, você precisa trocar o seu óculos. Nós não estamos preocupados em construir igreja, preste atenção, nós estamos preocupados em alcançar a cidade. Vai ser construído um templo? Vai sim, no momento oportuno, mas em último lugar. Primeiro nós temos que alcançar as pessoas através dos projetos sociais, através de oportunizar o IPE em ação, que é o Instituto Presbiteriano de Ensino. Então, se eu olhar para aquilo lá e vejo assim, é só uma terra, você está cego. Você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Então, quando você for lá, nós vamos ter um culto ainda, esse ano não dá mais, mas assim, logo vamos fazer o primeiro culto campal lá. Você já visualize as coisas construídas. Mas se você também pensar, mas eu já não tenho mais idade, eu não vou usufruir, você também precisa rever sua salvação. Porque a gente, daqui nada se leva, só o amor. Não é? Mas a gente pode deixar muitas coisas construídas para outros que vierem após nós usufruírem. Para os filhos do Renato, os filhos do Cris Delmon. Essa dá risada, mas é verdade, ele já ficou empolgado ali. Os filhos do Pedrinho, né? É esse pessoal que a gente tem que pensar, meus irmãos. Daninho, os netos da Marta, futuramente aí, né? Futuramente. Aí você vai poder dizer, passei por essa vida, mas valeu a pena. Deixei muitas coisas construídas ali para a minha próxima geração. Isso se Jesus não voltar antes, né? Se ele voltar, esses projetos serão interrompidos. Nós não estaremos mais aqui, nós estaremos na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos perseverar sim. Vamos correr para Shiloh sim, até que ele volte. E vamos pedir que ele nos dê saúde, fôlego de vida, para juntos, porque o pastor não faz nada sozinho, construirmos isso tudo para Deus. E através disso alcançarmos pessoas para Deus, não para a igreja. Então, se Jesus te chamar para andar por sobre as águas, vá. Não olhe para os laterais, para as oposições, para os críticos de plantão. Só vá. E tenha essa experiência maravilhosa de andar por sobre as águas e alcançar a Cristo. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Foi o que Josué recebeu de instruções quando ele estava de luto pela morte de Moisés, e recebeu a instrução para liderar o grande povo no lugar de Moisés, lembra? E Deus falou para ele lá em Josué 1:7, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, então prossiga olhando para o alvo, para Jesus Cristo. Nós não podemos olhar para trás, conforme Lucas 9:62, porque aquele que lança a mão do arado não é digno de entrar no reino. Você começou a obra com Deus, termine até o final. Estou contigo, Cristo, até o final. Ou até que o Senhor me chame, ou até que o Senhor volte. Porque o final a gente não sabe. Qual vai ser o final? Será que nós vamos fazer parte de uma geração que vai ver Cristo voltar? Que glória é essa, hein? Os discípulos participaram de uma geração que eles viram Cristo ser assunto aos céus. Então não está muito distante. Jesus é o alvo, não desviar do foco, né? Porque ele é o foco da conquista, o alvo. Ele é o foco, nossos olhos têm que estar postos em Jesus. Os discípulos lá no Monte da Transfiguração, o texto diz, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Não é que não viram, tinha muita gente, uma multidão.
Mas eu estou dizendo que eles olharam com o olhar espiritual. Eles não viram aquela multidão, aquele bando de curiosos. Eles olharam ao redor, não viram ninguém mais a não ser Jesus, transfigurado no monte. Que imagem mais linda deve ter sido aquela. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus em muitas situações. Eu queria concluir pedindo a Deus que nos ajude a sermos fiéis nessa carreira da fé. Que nós sejamos bons corredores, que nós sejamos bons atletas. E olha que interessante, né? Quando alguém perguntou para Jesus, Cris, por que me chamas bom? Aquele homem chamou Jesus de bom e ele disse: ninguém é bom até que termine. Nós só vamos ser chamados de bons se terminarmos essa corrida chamada vida. Lá no final vamos ouvir de Senhor, eu creio, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. É no final que a gente precisa ser bom. Mas enquanto isso a gente precisa continuar correndo, continuar perseverando até o final. O final nós não sabemos, mas lá no final, além da coroa, vamos ser chamados de bons. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos ajude a sermos bons corredores enquanto aqui na terra, a fim de subirmos ao pódio com a vitória nas mãos, que é o prêmio da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Aí você vai olhar, vai dizer: valeu a pena ter vindo à escola dominical, ter ido para a célula, ter vindo para o culto, dedicar a minha vida toda para Jesus. Valeu a pena. Quando você chegar lá e ver os seus queridos todos salvos, valeu a pena. É ou não é? Por isso a gente tem que entrar por essa porta que ainda é estreita, mas ela está entreaberta para nós entrarmos. Vamos orar? Em nome de Jesus. A água até esfriou agora, você viu? Acho que é a época que tinha caído energia domingo, né? Acho que não deu tempo de gelar ainda. Vamos orar, nosso Deus, que você possa absorver essa palavra com gratidão no teu coração, continuar tendo aí o seu corre-corre no seu dia a dia, mas sobretudo corra para o que realmente importa. Nosso alvo é Cristo. No final seremos só eu e Ele, só você e Ele. Amém? Deus amado, Pai querido, Deus bondoso, Espírito Santo gracioso, nós te louvamos. Na beleza da tua santidade adoramos ao Cordeiro, aquele que venceu a morte, nem a morte foi capaz de vencê-lo. Por isso ele é poderoso, infinito em fazer obras, vencedor da morte, conquistou a ressurreição. E todos aqueles que partiram com Jesus ressuscitarão no dia final, no dia da grande vitória, no dia final, no dia que terminamos essa corrida chamada vida. Ressuscitaremos com Cristo, e aqueles que estiverem vivos no grande finale verão a Cristo descer em glória dos céus, com seus anjos tocando e entoando aquelas trombetas e entoando: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Rei dos exércitos está conosco. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que dia glorioso! Mas enquanto estamos aqui, estivemos em unidade, um ajudando o outro a correr, empoderando, incentivando, não deixando que aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está desistindo, fique caído à beira do caminho. Não, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais da fé, tira a religiosidade, afasta isso para bem longe, porque isso atrapalhou o ministério de Jesus, atrapalhou muita gente de ser salva. Afasta-nos, ó Deus, daquilo que nos impede. Espírito Santo, mostra aquilo que nos está atrasando, amizades, rede social, ou seja, o que for, Deus. Mostra-nos com clareza para que a gente possa desembaraçar dessas coisas e avançar para aquilo que
diante de nós já está. Por isso que Paulo fala: eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás já ficaram. Em nome de Jesus, que possamos avançar com perseverança, sem desanimar, como lemos aqui agora, participando de tudo com todos, não perdendo nada por nada. Senhor, tira todo o cansaço excessivo. Senhor, tira essa palavra do nosso vocabulário, desânimo. Tira isso de nós, meu Deus. Desistência que nunca chegue perto de nós. Em nome de Jesus. Que se implante um tempo de perseverança, um tempo de empoderamento espiritual na vida desta igreja, de todos que aqui congregam, para olharmos firmemente para a palavra, para olharmos para Cristo. Ele é a palavra encarnada, e corrermos para o que realmente importa, para alcançarmos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e não nos desviarmos do alvo, e não perdermos a salvação. Em nome de Jesus, meu Deus, quando o Senhor nos chamar, que possamos andar por sobre as águas, em nome de Jesus, sem olhar para trás, para os lados, para as dificuldades, para as pessoas que muitas vezes ficam na plateia, Senhor, como críticos de plantão, tentando o nosso mal. Que nós olhemos para Jesus e possamos ter essas experiências espirituais sobrenaturais maravilhosas. Em nome de Jesus, conduza-nos para aquilo que o Senhor já tem de propósito para a igreja, mas com fé. E vamos todos juntos em nome de Jesus. Ninguém fica de fora, porque Deus inclui a todos. Obrigado, Senhor, porque tem nos afastado. As distrações, o espírito de distração cai por terra em nome de Jesus. Que nós possamos olhar sim com o nosso olhar inclusivo. Sejamos bons samaritanos, uma igreja generosa, como foi falado domingo, uma igreja amorosa, acolhedora, enfim, uma igreja viva a serviço do Deus vivo. E que nada e ninguém nos impeça de fazer a obra do Senhor. Dá-nos saúde, dá-nos ânimo, fôlego de vida. Levanta a nossa fronte, faz-nos olhar para Jesus, pois Ele está aqui, o Cristo ressurreto não está pregado mais na cruz, Ele saiu daquela cruz, Ele está vivo entre nós, gerando vida e vida em abundância, e nós tomamos posse desta vida, para a glória de Deus, em Cristo Jesus, Senhor da igreja. Oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Vamos receber a bênção de Deus. Lembramos que no domingo, culto normal, né, às 18h30, venha mais cedo, traga um convidado e vamos juntos. Que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, Senhor da igreja, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, consolo, a força, a sabedoria, a presença do amado amigo Espírito Santo sejam constantemente derramados sobre as nossas vidas, sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhados sobre a face da terra, hoje, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Vamos juntos até a próxima reunião.